tipo voador é bem interessante porque ele vai desde pokémons pequenos e básicos de início de jogo até monstros colossais extremamente poderosos e perigosos. Então ele tem uma progressão bem legal, sem contar a quantidade absurda deles, né? Além disso, eles também são geralmente reconhecidos pela velocidade, mas devo admitir que eu achava que ia ser bem mais. E a maior fraqueza deles é a baixa variedade de tipos, sendo a esmagadora maioria do tipo normal, então poderia ser meio complicado. As regras estão na tela, pra quem quiser pausar e ler aí. E além disso, se quiser me dar uma gigantesca moral e se inscrever no canal ia me ajudar demais, e ia te ajudar também, né? Não perder o próximo desafio. Quase 80% de quem assiste não se inscreve, então me dá essa força aí, cara. Eu comecei o jogo com o Pokémon voador mais clássico de toda a franquia, né? O Charizard... Quer dizer, o Pidgey, né, cara? Óbvio. Vai dizer que você nunca usou esse franguinho aí. Mas deixa aí nos comentários qual que é o seu voador favorito. Bora ver se você tem bom gosto. E apesar de ter recebido esse presentão maravilhoso do professor, nada que é bom vir de graça, né? Então ele me pediu um favor. Tive que ir lá passar um recado pra outro velho amigo dele. Mas no meio do caminho, um cara extremamente abusado me tromba e me chama pra uma luta. Mas aqui é claro que ele ia se arrepender profundamente após o crocodilo dele tomar uma belíssima surra do grande Pidgey. Quem que precisa de um crocodilo quando você tem um galo de briga, né? Aí voltando lá no professor, eles me perguntam o nome do cara, e bom, eu fui mais honesto que poderia ser. E agora finalmente, livre dos NPC, foi hora de pegar um novo membro pro nosso time, o absurdamente forte Caterpie. É complicado, cara. E o terceiro membro que eu fui capturar é um Pokémon que, bom, tire suas próprias conclusões. Já estão encomendados. Aí depois disso eu fui upar o Caterpie, trocando Pokémon até ele evoluir pro Metapod e, consequentemente, pro Butterfree. E agora sim ele era tipo voador e oficialmente um membro do time. O primeiro ginásio é um cara que também usa o tipo voador, e é óbvio que não ia poder ficar assim, né? Afinal, eu seria o mestre voador e toda a concorrência tinha que ser eliminada. E como meu Pokémon mais forte é um inseto, eu tava meio preocupado pra falar a verdade. Mas eu tinha o roubadíssimo Sleep Powder, então com ele eu boto o Pidgey pra dormir e derrubo ele sem nenhuma preocupação. O Pidgeotto que vem depois sofre da mesma tragédia do seu filho. Ele até acorda uma hora, mas só pra se bater numa confusão e cair em seguida, coitado. Primeira insígnia tranquilamente garantida. Aí saindo dali, eu aproveitei pra pegar um ovo com um cientista, que eventualmente ia vir a se tornar um Pokémon voador bem fortinho, fica vendo. Então eu fui lá pra Azalea pra ajudar o velho que caiu no poço e derrotar um oficial da equipe Rocket, que como de costume foi mais pra encher linguiça e foi derrotado bem tranquilamente pela grande ave lendária. E quando eu tava indo treinar na floresta pro próximo ginásio, o imundo apareceu novamente pra me desafiar. O Gastly dele tombou em 2 Gust do Pidgey, graças a um belo critão, e apesar de gritar novamente no Croconal, dessa vez não ia rolar, então eu troquei pra Butterfree pra poder abusar da boa e velha estratégia de botar pra dormir e derrubar, né? E o Zubat dele que vem depois, claramente não chegava aos pés do meu Zubat, então caiu em 2 Confusion. Mole. E claro, depois de todo esse esforço e 2 críticos na mesma luta, o grande Pidgey é recompensado por uma bela evolução. E agora sim, livre pra enfrentar o próximo ginásio que era do tipo inseto, então eu tava tranquilo. Eu comecei com a Butterfree e coloquei o Scyther dele pra dormir. Aí eu comecei a bater com o Gust, e eu até consegui deixar ele bem low, mas ele voltou full com uma poção. Então ele acabou acordando e quase me derrubou. Mas eu consigo colocar de novo ele pra dormir e dessa vez derrubo ele de fato. Ok, quase que desandou aqui, mas os coitados do Metapod e Kakuna que vieram depois só obviamente não tiveram nem chance e tomaram só um tapa do grande Butterfree. O próximo ginásio é meio complicado, principalmente com o tipo voador, né, já que ela tem uma Miltank que adora spamar rollout, um golpe de pedra, então eu fui me preparar. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o ovinho chocar, né, no Togepi, que eu rapidamente upei a felicidade andando de um lado pro outro até evoluir pro Togetic. Antes disso eu também fui no cassino pra farmar uma TM Flamethrower, demorou bastante. E eu até considerei comprar um Dratini aqui, já que o Dragonite é voador, mas além de caro, ia demorar muito pra ele evoluir pro Dragonite, então eu deixei quieto, pelo menos por enquanto. E o motivo de eu comprar essa TM é que esse passarinho fofo aí é capaz de aprender ela, vai saber, cara. Esse bichinho aí solta fogo pela boca. E claro, a terceira coisa que eu fui fazer foi lá no torneio de capturar inseto pra pegar um belo Scyther e perder o torneio, né, como sempre. Então finalmente, hora da Whitney. Aqui eu comecei com o Scyther e me buffei 3 vezes com o Zord Dance, que eu também
também farmei no cassino. Então eu derrubei a Clefairy tranquilo com um único golpe. E cara, eu jurava que ia ser suficiente pra derrotar meu tanque também. E talvez até seria, mas ela bate primeiro no segundo turno e deleta o coitado do Scyther, destruindo completamente minha estratégia. Ok, agora ferrou. Nessa etapa o rollout já tava dando muito dano, então ela foi esmagando meu time todo conforme eu ia colocando eles em campo. Não dava nem tempo de reagir. Mas quando minhas esperanças já estavam perdidas, ainda restava um último soldado de pé, o grande Togetic, que assim que entra em campo coloca meu tanque pra dormir e ainda prende ela no Encore, que força ela a repetir o Attract que ela acabou de usar. Então desse jeito eu ganho muito tempo e consigo deixar ela bem low e ainda causar uma queimadura com o Flamethrower. Ela se cura numa poção, mas não tinha mais pra onde fugir. Ainda presa no Encore, ela cai pra mais alguns Flamethrower e finalmente o Togetic salva o dia e nos garante mais uma insígnia. Mal nasceu e já tava brilhando, esse menino aí tem futuro. Aí dali eu fui lá como sempre acordar o Sudowoodo e derrubar ele pra sair do caminho. E chegando na próxima cidade eu fui desafiado novamente pelo Imundo. Com o Zubat eu tomei uma confusão e um Curse, e pra piorar eu falei literalmente todos os ataques na confusão. Então eu caí. Mas sem problema, já que o Scyther consegue entrar e vingar ele. Aí então ele colocou um Magnemite, eu troco pro Butterfree após uma paralisia, eu coloco ele pra dormir. Aí eu troco novamente, dessa vez pro Togetic, e finalizo ele de boa com o Flamethrower. O Croconal que vem em seguida, eu coloco pra dormir mais uma vez, mas quase sou deletado antes. Com ele dormindo, eu consigo dar um bom dano, mas infelizmente ele acorda e derruba a coitada. Mas novamente, o Scyther Vingador entra e derruba ele no turn, já trocando de lugar com o Pidgeotto, que tranquilamente consegue derrubar o Zubat apesar da confusão. Então, depois de treinar um pouquinho e evoluir o Zubat pro Golbat, eu tava pronto pro próximo ginásio, que era do tipo fantasma. O plano aqui era me buffar com o Scyther e varrer todo mundo, mas eu tomo um Curse e isso me complica demais. Eu até consigo derrubar o Gastly, mas eu perco muito mais vida do que eu esperava, então eu acabo virando presa fácil pro Gengar que vem depois. E de novo, a estratégia não deu muito certo. Esse Gengar aí é bem complicado, então eu coloco a Butterfree e coloco ele pra dormir. Consigo dar bastante dano, mas infelizmente ele se cura, acorda e, claro, deleta a coitada da borboleta. Então dessa vez eu boto Golbat, eu ataco ele e ele sobrevive com 1 de HP e derruba o vampirão. Mas sem problema, com essa vida aí não tem como, né? Então eu coloco o Togetic e finalizo. Os dois Hauntas que vêm na sequência também não tem chance, já que não conseguem atacar o Togetic, que é normal, então são derrubados tranquilamente com o Extra Sensory. Foi bem mais complicado do que eu esperava, mas por enquanto estamos ilesos. Agora eu tinha a HM Surf em mãos e poderia fazer algo que eu já tava querendo fazer há muito tempo. Pegar e usar o grande Gyarados vermelho lá do lago. Ô, bicho lindo, cara. Agora eu quero ver. E com esse monstro em mãos, era finalmente hora de cruzar o oceano pra enfrentar o ginásio do tipo lutador e testar ele, né? Ele começa com o Primeape e tenta dar aquela pelada, aumentando a chance de desviar, mas ele se ferrou, porque o Golbat acerta mesmo assim e derruba em 2 Wing Attack. Na sequência, o Poliwrath dele me dá um Surf crítico, que dá muito dano, então sou obrigado a trocar pro Gyarados. E com 2 Dragon Rage, ele consegue simplesmente varrer o bichão sem tomar dano nenhum praticamente. O bicho é bruto, cara. E pra melhorar, com o fim da batalha, o Golbat finalmente evolui pro Crobat. Agora sim ele vai ficar bem bom de usar, rápido pra caramba. Então como eu já tô aqui mesmo, aproveito pra pegar um remédio que vai curar o Ampharos lá da cidade de Olivine, e o que vai finalmente liberar a líder do próximo ginásio pra uma luta com a gente. Inclusive, cara, para por um momento pra admirar a beleza desse Pokémon aqui no pôr do sol, cara. Ok, tá bom já, vai. Hora da luta. Aqui eu começo com o Togetic, que derruba tranquilamente o Magnemite com lança-chamas, e eu achava que o mesmo ia rolar no segundo, mas ele bate primeiro, e varre o coitado do passarinho do mapa. Então eu coloco a Butterfree, e vou usando o Psybeam, que dá muito pouco dano, mas de pouquinho em pouquinho o Magnemite vai caindo também. Aí agora ela coloca o Ace, o Steelix, e eu aproveito pra deixar ele dormindo, mas eu sabia que não ia ter como dar dano nisso, então eu troco pro Gyarados. E com 2 Surf ele consegue explodir o Steelix graças a um belo gritão. Tava motivado o bicho, hein? Aí saindo do ginásio eu descubro que a equipe Rocket tá causando mais problemas pra variar, né? E dessa vez lá na cidade de Mahogany. Então uma criança e seus passarinhos precisam ir lá derrotar essa máfia. Cadê a polícia daqui, cara? Não foi uma luta complicada de qualquer forma, pra variar. Então o Togetic consegue tranquilamente solar mais um oficial deles. Aí depois disso é hora do penúltimo ginásio, do tipo gelo, que tem vantagem contra voador, então... Bom, vamos ver, né? O plano aqui era colocar o Sil pra dormir, trocar pro Scyther e me buffar enquanto ele dorme.
enorme, mas o maldito do Seal não parava de acordar, cara. Ele acordava no mesmo turno e estragava completamente a estratégia, deixando ele lento com esse Ice Wind aí. Então eu fiquei tentando várias vezes e na terceira tentativa eu finalmente consigo, mas eu já tinha apanhado tanto no processo que mesmo derrubando o Seal, o Dewgong que vem na sequência só me finaliza com Ice Shard. Fala sério, hein? E mais uma vez a estratégia falha. Eu coloco a Butterfree pra tentar fazer o Dio dormir, né? Mas é óbvio que ele ia só usar o Ice Shard de novo. O que eu tava pensando, cara? O Seal do cara entrou na minha mente, velho. Eu comecei a fazer altas jogadas podres aqui. E dessa vez eu coloco o Crobat pra dar um fly, mas o Dewgong simplesmente dá um crítico que deleta ele de uma vez só. É, as coisas não estavam indo bem e eu tava começando a achar que eu ia perder aqui. Então, era hora de começar a apelar. Então o monstro vermelho entra em campo e com 2 Dragon Rage ele consegue eliminar o Dewgong finalmente. O Piloswine que vem depois também não aguenta e cai em alguns surfs, ok. Essa foi complicada. Tava com certeza na hora de dar uma melhorada boa no time, antes do último ginásio. Mas, por enquanto, eu tive que mais uma vez lidar com a equipe Rocket. Pelo menos dessa vez era definitivo, eu espero. E eu também ganhei uma roupinha maneira, então valeu a pena, vai. O primeiro oficial que eu tive que lidar só tinha um monte de Koffing e Weezing, um time bem diverso, pra variar da equipe Rocket, né? Então o Gyarados conseguiu derrubar quase todo mundo, só no final que ele caiu, já que tava errando tudo. Aí foi só o Crobat entrar e finalizar. Mole. E quando eu tava indo pra última luta com os Rockets, eu tive que enfrentar o rival mais uma vez. E nessa kill ele começou com um Golbat, mas pra tristeza dele eu já tenho um Crobat, né? Então, com 2 hits e um belo critão, eu derrubo ele de boa. Quando ele bota o Magnemite, eu troco pro Togetic, mas eu fico paralisado e confuso. Mas por sorte eu me livro rapidamente da confusão e varro ele no Flamethrower. E o mesmo acabou rolando no Sneasel, que até consigo tancar pra minha surpresa, mas caiu logo depois. O Feraligatr dele que entra depois já chega varrendo o Togetic, então eu boto o Butterfree, deixo ele dormindo e vou batendo de pouco em pouco nele. Ele até acorda uma hora, então eu boto pra dormir de novo, mas ele acorda mais uma vez e derruba a coitada. Mas tudo tranquilo, foi só o morcegão entrar e finalizar o restante do combate, derrotando ele e o Haunter que vem na sequência. De boa. Aí agora sim, última luta com os Rockets. Eu começo com o Togetic e com 2 Ancient Power eu consigo derrubar o Randall. Infelizmente eu não peguei nenhum buff, né? O Koffing que vem depois não aguenta o Extra Sensor e se vai. No Round 1 eu até consigo pegar o buff do Ancient Power, mas infelizmente já era tarde demais, não sou derrubado. Aí foi só colocar o Gyarados e vingar o passarinho e finalmente vencer o último oficial dos Rockets. Então finalmente eu tava livre pra ir lá pra Blackthorn, onde eu enfrentaria o último ginásio, mas antes eu fui capturar um Glyca, que eu dei o nome de um membro do canal, que tinha pedido pra ter o nome dele representado aqui, né? Infelizmente isso dá pra evoluir ele depois da liga, então por enquanto ele não ia fazer muita coisa. Aí depois de me preparar bem, eu também aproveito pra ir lá no torneio de capturar inseto e repetir ele várias vezes até conseguir finalmente vencer e ganhar uma Shine Stone, que eu finalmente usei pra fazer a fortíssima e belíssima Togekiss. Agora sim, hora de enfrentar o ginásio dos dragões, o último de Johto. Aqui eu iniciei com a mais nova Togekiss, tentando pegar um buff com Ancient Power e ao mesmo tempo derrubar o Gyarados, né? Eu consigo derrubar rapidinho graças a um crítico, mas sem buffs, infelizmente. Contra o Dragonair que vem em seguida, infelizmente eu não conseguia dar muito dano e continuei sem pegar nenhum buff, então eu acabei caindo, né? Aí eu coloquei o Gyarados, que eu tinha equipado com um item pra buffar ataque de gelo, então assim eu derrubo ele com Ice Fang e também explodo o segundo Dragonair que vem na sequência. Contra a Kingdra, o buraco é bem mais embaixo, então minha única esperança era um congelamento aqui, mas infelizmente não rolou, então o vermelhão foi derrubado. Mas sem problema, porque agora era hora do Scyther brilhar, então ele entra desviando de um Hydro Pump e por fim finalizando a Kingdra com o Excisor. E com isso resolvido, agora eu podia ir na Caverna dos Dragões para capturar um belo Dratini. E antes de finalmente ir pra liga, eu tive que derrotar o Ho-Oh também. E eu até capturei ele, já que é voador, mas como eu já usei no desafio do tipo fogo, eu resolvi não usar nesse aqui pra não ficar muito repetitivo. Então era hora de pegar meu caminho pra liga, pela Victory Road. Mas no finalzinho, olha só quem aparece. O Imundo, querendo o último desafio. Aqui ele inicia com o Sneasel, que tomba em um único Excisor. No Golbat eu tento me buffar uma vez e finalizar ele, mas infelizmente ele aguenta por muito pouco e me derruba. Então eu coloco a Togekiss e quando eu vou finalizar com o Ancient Power eu pego um belo buff que ia ajudar demais.
Aí o Magneton cai com o único Flamethrower bufado, sem chance, e o Feraligatr também é derrubado com alguns poucos hits, e pra melhorar, meu último golpe bufa novamente todos os meus status. Agora já era. O Togeki simplesmente varre o Kadabra e o Haunter do Imundo, e finaliza assim a nossa última luta com o rival. Achei fácil. Agora era hora de preparar pra liga, então eu vou treinar o time. E no processo eu evoluo o Dratini pro Dragonair e eventualmente pro Dragonite, né? E finalmente ele era voador e oficialmente um membro do time. O primeiro desafiante é o Will, do tipo psíquico. E aqui, como era de se esperar, foi finalmente a hora do Scyther brilhar. E a estratégia que eu fui tentando desde o começo da run finalmente dá certo. E com um ataque bufado pelo Zordidense, ele consegue tranquilamente varrer todo o time do Will. O segundo desafiante era o Koga, que usa o tipo venenoso. Aqui eu tento usar o Ancient Power pra me buffar em vez de finalizar logo com o Flame Tower. E isso acaba me custando meio caro, já que eu fico envenenado e sequer pego o buff. Aí assim eu acabei perdendo muita vida à toa. O Ferrotriz depois usa Protect e assim ele enrola ainda mais e eu perco mais vida no veneno. Eu até derrubei ele em seguida, mas agora no Muck não tinha pra onde fugir. Eu dou o máximo de dano que eu consigo e acabo derrubado. Mas o Togeki já tinha feito bastante, então o Butterfree entra, coloca o Muck pra dormir e assim vai finalizando ele sem riscos no Psybeam, bem de boa. O Crobat dele já entra me dando muito dano, mas eu consigo pôr ele pra dormir e dar um Psybeam, mas infelizmente ele acorda e me finaliza. Então eu coloco o Gyarados, que tanca bem de boa o Crobat e derruba ele em 2 ataques. O Venomoth, que vem depois, também não aguenta e cai em alguns Waterfall. Aí o terceiro desafiante era o Bruno, que usa o tipo lutador e tem uns Onix também. Aqui eu inicio com o Gyarados, e como eu sei que esse Hitmontop aí é praticamente inofensivo e só fico tentando acertar um counter, é a hora ideal pra se buffar. Então eu vou usando vários Dragon Dance até o máximo, e assim eu simplesmente me torno imparável. Aí a partir daqui foi só descer a lenha em todo mundo sem dó. Gyarados bufado simplesmente não tem como. Então o último membro da liga antes do campeão. A Karen, a usuária do tipo Dark. Aqui eu me buffo com o Scyther usando o Zordidense, mas ela também se buffa com o Double Team, ao ponto de que fica quase impossível acertar um golpe, então eu erro diversas vezes e já tava quase perdendo as esperanças quando ele finalmente acerta o Excisor e deleta ela. Aí daqui pra frente você já deve imaginar o que rolou, né? O Scyther já tava muito forte, então não teve jeito. Um único tapão em cada Pokémon dela e tínhamos a última vitória antes do campeão. Hora do verdadeiro desafio. Aqui eu inicio com o Gyarados contra o Gyarados dele, já que eu sei que ele não tem nada muito forte pra me dar dano, então eu consigo me buffar bastante. E após pegar apenas 4 buffs, eu começo a ficar low demais e decido derrubar ele logo, com 2 golpes. O Aerodactyl que vem na sequência é mais lento, graças ao Dragon Dance, e é devastado no Waterfall. E no Dragonite, meu Ice Fang falha, cara, mas eu dou muita sorte e o Dragonite também erra o ataque. Essa aqui foi por muito pouco. Então eu consigo usar de novo e dessa vez eu acerto, e derrubo ele e também derruba o próximo Dragonite que vem na sequência. E claro, o último dos Dragonites não escapa do mesmo destino dos irmãos e é derrubado. E por fim o Charizard, que evidentemente não segura o Waterfall desse monstro vermelho e cai diante do mais novo mestre e real campeão de Jotô, né?